sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Lunática. E no capítulo de hoje da Makepedia a gente vai falar de quê? Sombras! Antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar com você que tá chegando agora aqui no canal, que tem interesse por maquiagem, tem interesse também por outras coisas, como, por exemplo, entretenimento, arte, militância, whatever. Seja muitíssimo bem-vindo. Espero que goste do conteúdo. Se gostar e resolver ficar, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa um like aqui pro YouTube já saber que você gostou desse vídeo e recomendar para mais pessoas. E você também pode recomendar manualmente pegando o link e mandando para todos os seus amigos. E para quem tá chegando agora aqui no Lunática, a gente tem esse quadro mensal que é a Makepedia, no qual eu falo sobre alguma coisa relacionada ao mundo da maquiagem. Posso ensinar alguma técnica, tirar dúvidas de vocês sobre algum tipo de produto ou alguma discussão que está rolando atualmente no mundo da maquiagem. E geralmente, para escolher a pauta do mês, eu vou lá pro meu Instagram, abro a caixinha de pergunta e vocês mandam o que vocês querem saber. Nesse mês de maio, vocês escolheram aprender um pouquinho mais sobre sombras. Sombras é só um nome compacto para dizer sombra para olhos, né? Mas a gente sabe qual é o produto de qual estamos falando. Então, eu vou começar do começo, eu vou começar lá do comecinho, do inicinho, que é falando que a sombra vem em diferentes apresentações. Uma das mais famosas, das mais populares, você provavelmente tem aí na sua casa, se você gosta de maquiagem ou pretende ter algum dia, é o que? A sombra em pó. E mesmo a sombra em pó, ela pode vir de diversas formas. Ela pode vir sozinha, ela pode vir numa paleta. No caso, essas daqui vieram sozinhas, mas você consegue comprar a paletinha para formar a sua própria paleta de sombras. Elas também podem vir em paletinhas já prontas, né? Que não tem como você destacar ou personalizar, tipo essa daqui da Vivai, que é uma das minhas favoritas. Mas a sombra em pó, ela também pode vir de forma solta, não precisa necessariamente ser uma sombra em pó compacta como essas que eu mostrei aqui agora. Eu tenho essa aqui também que não dá pra eu virar muito pra mostrar, mas é uma sombra em pó solta, que de vez em quando também recebe o nome de pigmento. Outra apresentação da sombra que é bem popular é a sombra líquida. Eu tenho uma aqui que é vendida como glitter líquido, na verdade, mas é uma sombra líquida, geralmente vem assim nessa embalagenzinha igual de gloss, que a gente geralmente vê de batom também e tal. E outras apresentações de sombra também incluem sombras em lápis e também sombras em creme, que podem vir tanto numa bisnaguinha como essa, como em um potinho tipo esse aqui de clown. Outro produto que também é utilizado nos olhos, mas não é necessariamente uma sombra, são glitters. E eles podem vir assim, soltos no potinho. Nesse caso aqui você vai precisar de uma colinha, alguma coisa para conseguir grudar ele no seu olho. Podem vir de forma líquida, como no caso dessa minha sombra aqui. E também podem vir com um gelzinho ainda com um potinho desse, mas ele já vem com um gel que aí você só aplica onde tem que aplicar. E assim como a gente tem diferentes apresentações, nós também temos diferentes texturas e acabamentos para cada tipo de sombra. Existem sombras peroladas, sombras em glitter, sombras metalizadas, sombras opacas, todo tipo de sombra tem. E atualmente a gente também tem um tal de eye gloss, que é um gloss próprio para você fazer uns looks mais editoriais com os seus olhos, né? Porque muitas vezes o gloss de boca não é aprovado para uso nos olhos. Então inventaram um tipo de gloss que é seguro para uso nos olhos, não vai ficar incomodando de ficar grudando, ficar coisando, mas pode ser que ele com o tempo fique acumulando também, dependendo da marca que você vai usar. Lembrando que esse tipo de produto é mais recomendado para maquiadores, porque é uma pegada mais editorial, talvez vai fazer fotos para uma revista ou até para um desfile, mas isso não impede que você que está assistindo em casa, que não é maquiador, você só quer mesmo brincar com a tendência, isso não impede que você use esse tipo de produto. Inclusive tem um da Bruna Tavares agora que dizem que é maravilhoso. Ok, eu já falei aqui das apresentações de sombra que a gente encontra, os tipos de acabamento, todas essas paradas. E agora você vai querer saber, tá bom, Luísa, mas como que eu trabalho com uma sombra? Sombra de olho, gente, é um
um produto muito versátil. Essa paleta aqui, que inclusive eu fiz resenha esses dias lá no canal, se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui no card pra você. Ela não é a paleta mais pigmentada do mundo, mas eu gosto de usar essas 4 cores aqui, principalmente como blush. Eu adoro usar sombra neon como blush, gente. Eu acho que fica muito legal. Dá também pra você usar essas sombras pra poder preencher falhas na sobrancelha. Tem gente que usa até como iluminador ou então pra fazer contorno. Enfim, gente, sombra é uma coisa que dá pra usar de várias formas. Já vi até gente que usava na boca pra poder criar mais dimensão com o batom. Passou o batom ali, aí pegou uma sombra que é um pouquinho mais escura e foi nos cantinhos pra poder dar uma dimensão um pouco diferente pra boca. E como a gente aplica a sombra? Bem, vai depender, né, do que a gente tá usando, de qual tipo de sombra a gente tá usando. Por exemplo, essas sombras aqui em lápis, elas são assim, tipo, passou, tá passado, tá lá. A sombra tá lá. Depois você pode ir com a mão, esfumando, pra criar um efeito melhor. Mas tá ali, ó. Sombra líquida, glitter líquido. Mesma coisa, gente. Já vem com o aplicadorzinho, você vai lá e... Tá aplicado. Mas aí você pode ir com o dedo ou até com o pincel também. Vai esfumando, vai deixando mais do jeitinho que você quer. E a sombra em pó, Luísa, como eu faço pra aplicar? Vamos lá, galera. Você pode aplicar sua sombra em pó tanto com o dedo, que assim, pra quem é maquiador profissional não é uma coisa recomendada, mas se você tá aí na sua casa brincando, experimentando com maquiagem, você pode sim aplicar com o dedo. Inclusive, é muito bom esfumar a sombra com o dedo, eu acho que fica mais natural. Mas você também pode usar um pincel para este efeito. Eu vou pegar aqui, por exemplo, não sei, essa sombra azul. Pego com esse pincel aqui. Eu aplico ela aqui. Eu também posso pegar aqui com o dedo e, ó, já fica um esfumado mais bonitinho. Porém, galera, existem algumas sombras em pó que são o ó pra aplicar com determinados tipos de pincéis. E o exemplo que eu vou dar aqui é justamente dessa paleta aqui da Jasmine, que eu gosto muito dessa paleta, mas as sombras brilhantes dessa paleta são o ó pra aplicar com o pincel. Então, o melhor jeito de aplicar é, adivinha com o quê? Com o dedo, galera. Ó lá, ó lá. Brilhante, bonita. E você pode passar essas sombras no seu olho sem muita coisa por baixo, tipo, já selei a minha pele toda, isso inclui o olho. Tá errado? Não tá. Só que isso pode prejudicar o desempenho da sombra no que diz respeito à pigmentação, à aderência no seu olho também. Por isso que, por exemplo, quando a gente vai fazer um cut crease, alguma coisa assim diferenciada, a gente geralmente usa um corretivo, um primer de sombra, um fixador, depende como é que a pessoa chama, como é que a marca chama também, muitas das vezes. Aproveitando que eu fiz resenha dessa paleta aqui, eu acho que eu vou utilizar ela hoje. Vou usar um pincel de esfumar, você pode usar tanto pincel de esfumar quanto um pincel mais durinho, tipo esse aqui que eu usei com a sombra azul. De um lado eu vou fazer do jeitinho que o meu olho tá agora, do jeitinho que a minha pele tá agora, e do outro lado eu vou aplicar com a ajuda do clown por baixo pra ver se a gente tem alguma diferenciação nisso aí. A sombra que eu vou usar hoje vai ser essa azulzinha aqui. Com o meu pincel aqui. Por mais que seja um pincel de esfumar, dá pra gente poder aplicar com ele também. Dá umas batidinhas assim. Dá batidinha primeiro que é pra poder pigmentar. Depois você vai esfumando. Essa é a sombra sem nada por baixo, sem nenhum tipo de potencializador, nenhum tipo de corretivo, nada. Assim que ficou. Vamos ver do outro lado como é que vai ficar. O mesmo pincel que eu utilizei para aplicar desse lado, eu vou aqui, ó. Pego a sombra. Só a batidinha, só pigmentando. Tá vendo a diferença? Essa é a sombra azul sem nada por baixo. E essa é a sombra azul usando o clown pra pigmentar. Tá vendo a diferença que já deu? Pois é, mas é sobre isso. Como vocês acabaram de ver, botando mais uma vez essa paleta aqui pra teste. Se vocês quiserem ver a resenha dela, eu vou deixar aqui no card. Mas como vocês acabaram de ver, a gente teve um lado que ela não pigmentou muito bem, que ela ficou tipo... Do outro lado, como eu usei alguma coisa por baixo para poder dar uma aderência melhor, para poder dar uma intensificada na cor,
ela se sobressaiu muito mais, ela saiu muito melhor. Isso acontece com muitas sombras. Isso quer dizer que a sombra que não pigmenta necessariamente não presta? Não. Porque algumas sombras elas são realmente feitas para não pigmentarem tanto. São sombras que são indicadas para pessoas que não gostam muito de uma maquiagem muito forte, muito chamativa. Geralmente a sombra tipo Boticário, Avon, que a gente chama como sombras de velha rica, sombras de senhora, sombras de tia. O problema acontece quando o marketing daquela sombra é feito de uma forma que dá a entender que ela vai ultra pigmentar no seu olho, que ela vai ter uma ótima performance quanto à pigmentação, quando a gente vê que não vai, o que é o caso, por exemplo, disso daqui. Então, pra você não passar por experiências desagradáveis de, por exemplo, comprar uma paleta ou comprar uma sombra achando que ela vai ter uma super pigmentação, que ela vai dar super certo na sua pele, assista resenhas. Principalmente resenhas de pessoas que têm um tom de pele parecido com o seu. Eu falei isso no coisa da base, eu falei isso na coisa do corretivo, do contorno e tudo mais, mas é importante ter isso na sombra também. Porque tem muita sombra, como eu disse, que performa muito bem sozinha, que ela vai funcionar super bem sozinha na sua pele, sem necessidade de você usar um primer de sombra, um intensificador de cor, um corretivo, um clown, qualquer coisa por baixo. Mas tem muita sombra que vai precisar daquilo. E vamos ser sinceros, gente, em quem tem a pele mais clarinha é muito mais fácil uma sombra pigmentar. Agora, em quem tem uma pele mais escura, quem tem uma pele negra, uma pele retinta, talvez seja um pouco mais complicado. Principalmente se a sombra ela não for assim uma referência em pigmentação. Então é muito importante que você assista resenhas de maquiagem e maquiagem sendo testadas principalmente nas pessoas que têm um tom de pele parecido com o seu. Uma outra coisa que eu gostaria de falar sobre é sobre as texturas das sombras, principalmente as sombras em pó compactas que vêm em paletas como essa daqui, por exemplo. Tem algumas sombras que elas são mais secas e tem umas que tem uma textura um pouco amanteigada, um pouco mais, sabe, eu não diria molhada, mas ela tem uma textura que não é seca como a das outras. Eu vou dar o exemplo dessa paleta mesmo, da paleta Highlight da Vivai. Eu sinto que as sombras dessa paleta, tanto as brilhosas quanto as opacas, elas têm essa textura um pouco mais amanteigada. Já as dessa paleta aqui da Luisance, elas têm uma coisa mais assim aveludada e parece um talcozinho com cor. Tem essa daqui da SP Colors, que as sombras opacas elas são um pouco mais secas, mas elas são muito fáceis de trabalhar, de esfumar, por exemplo. O problema é que tem algumas sombras que elas vão ser mais fáceis de esfumar, porém a probabilidade de cair aqui e acabar estragando a sua pele é bem maior. Então a dica que eu dou pra você antes de trabalhar com sombra no seu olho, principalmente sombras de cores frias e de cores muito escuras, é faça uma cama de pó nessa partezinha aqui do seu rosto. Porque aí, se, por exemplo, acontecer da sombra ser esfarelenta e cair, ela não vai arruinar todo o trabalho de pele que você fez antes. Ou, se você preferir, você faz o olho antes da pele. Isso pode ajudar também a evitar manchas. Lembra que eu falei que a sombra é um produto muito versátil, que você pode usar não só para pintar o seu olho, mas também como contorno, como blush, para ajeitar um pouco o batom, fazer a sobrancelha, qualquer coisa desse tipo? Sim, elas são muito versáteis e os outros produtos de maquiagem também podem ser usados como sombras. Mas é preciso saber se eles são aprovados para uso oftalmológico, porque tem alguns produtos que tem algum pigmento ou alguma coisa na sua composição que em contato com a pele aqui da área dos olhos, que é uma pele assim muito sensível, ele pode acabar causando irritação, pode acabar causando algum problema nos seus olhos. Então, digamos que você, por exemplo, quer usar um batom como sombra, quer usar um gloss que você tem de boca no olho para poder fazer esse efeito do glossy eyes e tudo mais. Ou então eu tenho um iluminador, eu tenho um contorno, eu tenho um blush que eu quero usar como sombra. Poder usar você até pode, mas eu recomendo que você pesquise para saber se
se esse produto é seguro para a área dos olhos. Senão você pode acabar causando algum problema nos seus olhos. Falando em problema nos olhos, vamos falar de glitter. Aproveitando que a gente tá aqui falando negócio de olho, vamos falar do glitter. Use apenas glitter próprio para maquiagem. Glitters, eles são partículas de plástico, né? Partículas bem pequenininhas de plástico. Claro, tem agora glitters biodegradáveis que são feitos de outros materiais, mas o glitter tradicional é feito de plástico. E o glitter de papelaria, que é aquele glitter que a gente compra para poder fazer trabalho escolar, decoração, essas coisas todas, ele geralmente é cortado num formato assim hexagonal, ou seja, tem pontas. Aquilo ali cai no seu olho, aquilo ali corta o seu olho, você pode até ficar cego. Agora, glitters como esse daqui, que é da marca Face Beautiful, é o Se Joga, eles já são cortados num formato diferenciado que não vai agredir os seus olhos caso caia. Porém, tem alguns glitters sim de maquiagem que são um pouco maiores do que esse, que eles têm formatos diferenciados, formato de estrelinha, formato de coraçãozinho, formato de unicórnio. E por causa desses formatos, eles têm pontinhas também, então por mais que eles sejam próprios para maquiagem, não são próprios para a área dos olhos. Então, lembrem-se sempre, vou trabalhar com um glitter, vou trabalhar com alguma coisa para a área dos olhos, use algo próprio para essa área. Não inventa de querer pegar glitter de papelaria, glitter de unicórnio, glitter de coraçãozinho de estrelinha, o que for, e querer colar aqui, porque se cair no teu olho, vai rasgar o teu olho e você vai ficar cego. Eu não tô falando isso pra botar terror, eu tô falando isso pra avisar, pra evitar que vocês sofram qualquer tipo de acidente fazendo maquiagem. Eu não vou entrar muito em questão de técnicas nesse vídeo, porque eu quero que ele seja um pouquinho mais curto. Mas se vocês tiverem a fim de aprender como fazer alguma técnica específica de olho, eu quero aprender a fazer um olho esfumado preto, eu quero fazer um cut crease, eu quero fazer uma pálpebra luz, qualquer coisa do tipo, vocês me avisam aqui que eu preparo um vídeo fazendo algumas técnicas para vocês. Mas o que eu já vou dizer aqui de antemão para vocês é que, independente da técnica que você for fazer, independente do que você quer fazer, qual o look que você quer recriar, é muito importante que você conheça o produto com o qual você está trabalhando, que você crie uma afinidade, ou seja, treino é essencial como tudo na vida. Ninguém nasceu sabendo como fazer o olho esfumado perfeito. Ninguém nasceu sabendo como fazer um cut crease. Ninguém nasceu sabendo como colocar um delineado. Inclusive já tem um vídeo sobre o delineado aqui na Makepedia, eu vou deixar pra vocês aqui no card. Tudo isso a gente vai conquistando com prática. Tudo isso a gente vai aprendendo, a gente vai testando até dominar. Então, não importa qual é o efeito que você quer, não importa qual é a técnica que você quer executar, pratique bastante, dedique-se bastante até você atingir o resultado que você deseja. Para finalizar, eu vou passar um glitter líquido. É uma ótima opção para quem gosta de um negócio glitter. Você investe num glitter como esse daqui, por exemplo, porque na hora de aplicar é muito mais fácil. Não tem assim uma lambança, não rola uma coisa ruim. E no caso desse glitter específico, você passa um lencinho demaquilante, você passa alguma coisa pra tirar, tá pronto, tá maravilhoso. Agora, se você tiver um glitter como esse daqui, ou aqueles que vem no gel, que aí já gruda no seu olho depois pra tirar, o que você faz? Você vai pegar fita adesiva, pode ser durex, pode ser esparadrapo, o que for. Você vai fazer um rolinho e vai colando, que aí ele vai tirando o glitter do seu olho. Dá super certo, eu já tentei várias vezes e é melhor você fazer isso e jogar fora do que acabar lavando o rosto, se rasgando todo, fazendo um monte de rasgo na tua pele e acabar poluindo ainda mais os oceanos. Então fica aí a dica pra você que gosta de glitter. Pelo vídeo de hoje é só, mas se vocês quiserem saber um pouco mais sobre sombras e também técnicas de maquiagem para os olhos, deixa aqui nos comentários que eu preparo um vídeo pra vocês só sobre isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Manda esse vídeo também pra todos os amigos de vocês. E se quiserem me seguir nas outras redes sociais, estão todas aqui na descrição do vídeo.
assim como o link da nossa campanha no Apoia-se. Então, se você quiser ajudar esse canal a crescer cada vez mais, vai lá, conhece um pouco mais sobre a história do canal, vê as nossas recompensas para cada faixa de apoio e se torne apoiador, apoiadora ou apoiadora do Lunática. É isso, galera. Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Beijos e tchau!